educação, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse episódio. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para uns 5 minutinhos de morato. Hoje, dia 1º de maio, dia do trabalho, ou melhor, dia do trabalhador, acho que é legal a gente fazer uma reflexão a respeito de trabalho. Qualquer um que tenha tido aula comigo de literatura já está careca de saber que literatura é um trabalho lúdico com linguagem que se vale de recursos específicos de invenção, construção e expressão para chegar a uma coisa estranha que eu chamo de prazer artístico. Muito bem. A ideia de literatura concebida desse jeito, geralmente eu procuro centrar nos pontos da linguagem, porque a literatura é uma coisa feita com palavras, então filme é uma coisa ótima, mas não é literatura. Canções são fantásticas, têm um pé na literatura, mas não são literatura. Se a gente tirar a letra, a canção continua sendo música, mas se você for a um show e só tiver a pessoa lendo os textos das letras, você vai considerar que não é um show de música. Esse é um lado da questão, centrar na linguagem. Outro lado que é importante, e eu procuro centrar, é na questão do lúdico. Já falei do lúdico aqui. A ideia de ser um trabalho lúdico é um trabalho que cria suas próprias regras, que está separado da dinâmica do dia a dia, mesmo que em algum momento possa se optar por uma regra que é aproximar o texto literário da realidade. Nem sempre foi assim. Inclusive tem uma reflexão fantástica do C.S. Lewis, aquele que escreveu as Crônicas de Nárnia, refletindo sobre como foi o século XIX que criou essa, aspas, maldição de que a literatura tem que falar da realidade do jeito que ela é. Não, a literatura historicamente falou de coisas que não eram a realidade. Mas hoje eu pretendo centrar num outro lado, que é o trabalho. Na definição que eu usualmente uso com os meus alunos, a literatura é um trabalho lúdico com linguagem, quase nunca eu centro no aspecto do trabalho, porque é um aspecto complicado, é um aspecto trabalhoso, é um aspecto que demanda um pouco de maturidade para lembrar que a literatura é algo artificial. A literatura é algo construído. Sendo construído, ela é objeto de uma deliberação. Ela é objeto de uma vontade. Claro que há inúmeros elementos que fogem da vontade e essa é, inclusive, uma estratégia de leitura bastante interessante. Tem um vídeo aqui sobre um poema do Olavo Bilac, chamado Brasil, em que eu faço a leitura contra a vontade do Olavo Bilac, que nitidamente queria enaltecer certos aspectos da história do Brasil e acabou, sem querer, revelando algumas das violências da história do Brasil. Agora, independente disso, é um trabalho. A literatura é um esforço de seleção e é um esforço de reconstrução. Por causa desse esforço de seleção, que inclusive eu acho fantástica a ideia de as musas serem filhas da memória, porque as artes, elas são filhas daquilo que a gente experimenta. Agora, mais do que filhas do que a gente experimenta, elas são filhas do trabalho. E o trabalho é essa ação voluntária sobre o material, no caso linguístico, sobre o material do mundo. O mundo pré-existe aos sujeitos. Os sujeitos se configuram dentro do mundo, mas os sujeitos podem se submeter ao material que está no mundo ou podem se utilizar desses materiais que estão no mundo. E aí, no campo da utilização dos materiais, que a gente tem, então, a configuração
de um sujeito, de uma pessoa que interfere na realidade. A literatura, por conta disso, é um elemento poderosíssimo de intervenção na realidade, porque ela cria coisas novas, ela cria novos movimentos, ela cria novas realidades, ela cria novas percepções, ela ajuda a dar forma para os sentimentos que a gente tem. A grande maravilha da literatura é justamente como dizia numa das historinhas diversas que aparecem no Grande Sertão Veredas, esse livro tão fantástico, a gente pode dar novo movimento ao mundo. Uma das maiores qualidades que a literatura e que a poesia tem é exatamente essa de não deixar o mundo inerte, não ser passiva ao mundo, porque mesmo que ela caia dentro daquela proposta a mais, aspas, objetiva possível, que é a do heterônimo do Fernando Pessoa, Alberto Caeiro, de vamos tirar o véu que existe entre as coisas e a linguagem, vamos escrever diretamente aquilo que sentimos no mundo. Ao escrever aquilo que sentimos no mundo, já estamos colocando uma coisa que não existia no mundo. E esse ponto é, na minha opinião, a coisa mais maravilhosa e mais democrática da literatura. Porque não é o fato de a literatura ser publicada em livros que vai fazer dela literária. Não é o fato de ela estar sendo comunicada só através de um meio prestigioso, de uma editora importante, que vai fazer com que ela tenha impacto. Muito mais do que expressar o que eu sinto, a literatura cria alguma coisa nova no mundo, e isso qualquer pessoa consegue fazer, e qualquer pessoa consegue, desse ponto de vista, inserir-se no diálogo. Evidentemente que vai haver inserções um pouco mais privilegiadas, um pouco menos privilegiadas, mas principalmente agora que a gente tem um avanço tecnológico fenomenal, como esse aqui, que me permite, numa plataforma de alcance mundial, falar para um público que está muito além das quatro paredes da sala de aula, da escola, da cidade em que eu ensino, isso dá para a literatura, e não só para mim, mas para as literaturas periféricas, para as literaturas minoritárias, para as literaturas de minorias, uma força gigantesca de mostrar o que nós estamos colocando no mundo. Uma das maiores dificuldades que muita gente tem é entender que o trabalho é feito por todas as pessoas em qualquer situação que elas vivam. Agora, o trabalho pode ser eminentemente reativo ou pode ser propositivo. A poesia é sempre propositiva. Por isso que a poesia tem tanta importância, por isso que ela merece que se olhe para ela.